Fala, meu querido aluno da Fagênios! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos da Matemática. E, turminha, nós vamos comentar hoje na nossa aula a ideia e a aplicação de juros simples. Perfeito? Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Já separa um papel e uma caneta, porque nós vamos construir juntos, tá? Toda a nossa construção teórica. Turma, o que acontece? A ideia dos juros é você... vou simplificar muita coisa porque você precisa ver na prática, né? A ideia dos juros é você realmente receber uma bonificação pelo empréstimo do dinheiro. Ou, na verdade, você recebeu uma bonificação pela falta de segurança associada ao tempo que você emprestou. Vou te dar um exemplo. Quando você faz um empréstimo, ou quando você de fato empresta para a pessoa, é normal você já ter isso em mente que você não vai receber o mesmo valor ou você não vai pagar o mesmo valor. É sempre um valor a mais. Por que quando você empresta, você cobra a mais? Porque o dinheiro ele está associado ao tempo. Então você tem que pensar assim: o mesmo valor de moeda hoje pode não ser o mesmo daqui um mês, daqui um ano, que é o período do empréstimo, por exemplo. Então eu preciso agregar a esse tempo uma segurança maior. Porque pode ser que você receberia o mesmo valor, mas o poder de compra é menor. Essa é a sacada dos juros. Perfeito? Por que ele é chamado de juros simples? Porque sempre será associado ao capital inicial. Como assim? Vamos supor que você empreste um dinheiro a um período de 2 anos. No final de 2 anos, o cálculo continua sendo feito com base no valor inicial. Em nenhum momento ele muda a associação. É sempre no momento inicial. Eu emprestei 1.000. Pode passar 20 anos. Vai continuar sendo associado ao 1.000. É muito ruim esse sistema porque você não tem aquele retorno maior, que é justamente a segurança que você precisa ter associada ao tempo. Então, bora pensar em uma situação aqui. Vou te dar um exemplo. O que acontece? Vamos supor que você empreste R$1.000. Só que esse empréstimo de R$1.000, ele vai ser de 10% ao mês. E no meu exemplo, eu estou dizendo que é em um período de tempo de 2 meses. Perfeito? O que acontece, turma? Nessa associação é muito tranquila. Concorda que você pode calcular 10% de 1.000? Você pode chegar aqui e calcular 10% é 10 sobre 100 vezes 1.000. Ou você monta uma regra de 3, 1.000 está para 100%, x está para 10%. Eu corto 1 0, 1 0, 1 0, 1 0 e realizo essa multiplicação. Quanto que deu? R$100. Na ideia de juros simples, sempre que você tiver um mês se passando, você sempre vai receber R$100. E essa soma ela é feita com base nos 1.000, porque é fixada ao capital inicial. Então, olha só, 10% não deu R$100? O nosso período de tempo não foi igual a 2 meses?
Foi. Então, olha o valor final. 1.000 mais 2 vezes 100. Valor final, 1.200. Ou seja, eu peguei o 100, que é o período de tempo, e multipliquei pelos meses que eu tinha. Eu posso fazer dessa forma sempre? Pode. Só que você também pode, turma, fazer o seguinte, ó. Juros, no formato de juros simples, ele pode ser calculado como capital vezes a taxa vezes o tempo. Bora anotar cada coisa, ó. O C, ele é associado ao capital. O I, ele é associado à taxa. E o T, ele é associado ao tempo. No nosso problema, o nosso juros não foi o mesmo que R$200 e a gente somou ao inicial? Então, beleza. Se eu aplicasse essa conta aqui, ficaria assim, ó. O capital não foi 1.000? Foi. A taxa não foi 10%? Foi. 10 sobre 100. E o tempo? 2 meses. A gente pode chegar aqui, ó. 1, 2, 1, 2. 10 vezes 10, 100. Vezes 2, 200. Turma, um ponto extremamente relevante. A taxa e o tempo, obrigatoriamente, ó, eles devem estar na mesma unidade. Quando eu falo mesma unidade, é você pensar da seguinte forma: é rendimento ao mês e o tempo ao mês também. Perfeito? Se o seu rendimento é ao ano, então o tempo tem que ser ao ano. Show de bola? Então, vamos lá. Eu posso também, turminha, chegar direto no 1.200. Ou seja, no que eu expliquei anteriormente, eu peguei o 200, mas eu ainda tinha que somar o capital, correto? Existe um conceito chamado montante, que é a mesma coisa de valor futuro. É o valor final que você vai receber. É calculado como capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Diretão, Ian? Diretão. C de capital, o I de taxa e o T de tempo. Lembra que no nosso exemplo não deu 1.200? Deu. Vamos calcular e ver? Capital 1.000 vezes, qual é? Aqui, 1 mais, qual é a taxa? 10%. Não coloca só 10, tá? Coloca em fração ou em decimal. Vezes a taxa. Montante igual 1.000 vezes 1 mais 0,2. Turma, olha essa continha. 1.000 vezes 1,2. Quando você faz essa multiplicação, dá 1.200. É de fato o que a gente já fez como capital mais os juros. Perfeito? Essa é a ideia. Bora resolver aqui uma questão e você vai entender.
Uma pessoa aplicou um capital de 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Aqui ele, na verdade, fala assim, determine os juros e o montante. Mas a resposta, ela está em função do montante. Perfeito? Eu posso chegar direto aqui, turma, e calcular. Ó, montante é igual ao capital vezes 1 mais taxa tempo. Montante igual 1.200 vezes 1 mais. A taxa é 2%, então é 2 sobre 100. E o tempo? 14. Montante igual 1.200 vezes 1 mais. Aqui você vai fazer 0,02 vezes 14. Turma, já agilizando o nosso lado, como isso aqui é um parênteses, eu preciso resolver isso aqui primeiro e depois eu multiplico com o que está fora. Você vai perceber que ao realizar essa multiplicação, dá 1.536, letra A. Próxima questão. Um capital foi aplicado a um juro simples de 5% ao mês. Perfeito? Então, bora continuar. Durante 5 meses. Então, eu já tenho aqui, ó, 5%, tempo 5 meses. Se no fim desse período o juro produzido foi de 152,25, qual foi o montante ao término da aplicação? Aqui a gente vai descobrir o capital. Primeiro passo. Juros é igual capital, taxa, tempo. 152,25. Capital eu quero descobrir. A taxa 0,05 vezes o tempo, que é 5. Perfeito. Eu vou realizar essa divisão aqui, ó. Eu multiplico e passo dividindo. Perfeito? Já vamos agilizar nosso lado usando a calculadora aqui direto. Tranquilo? Nesse processo, você vai perceber que a calculadora vai ajudar demais, tá? Qual é o que você precisa? 0,25. Pronto. Eu vou realizar essa divisão. Então, eu vou fazer 152,25 dividido por 0,25. 609. Então, ó, 609. Isso daqui é o nosso capital. O que ele está querendo? O montante. Turma, montante é capital mais juros. Montante é 609 mais 152,25. Montante da letra A, 761,25. É a nossa resposta. Show de bola? Pessoal, espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fui!